Então você pegou no seu exame de sangue, deu seu colesterol alto e agora você não sabe o que fazer. Acertou, miserável. Qual o passo a passo? Como você deve seguir para poder tomar a melhor conduta? Será que a dieta resolve? Será que tem que tomar remédio? Qual o remédio? Então, nesse vídeo, vou mostrar como o doutor Cota faz quando chega um paciente aqui comigo com colesterol alto. E você vai conseguir colocar na prática, junto com você, o passo a passo do que você deve fazer quando você tem seu colesterol alto. Bora lá comigo. Só um aviso, não vou tratar sobre triglicerídeo nesse vídeo. O triglicerídeo vai ser um outro assunto. Se você quiser, coloca aí embaixo, escreve assim, só no comentário, triglicerídeo, e eu já faço um vídeo sobre triglicerídeo. Mas rapidamente, para você saber, triglicerídeo cai muito rápido com dieta e ele está muito fortemente influenciado com a ingestão de carboidrato. Mas bora o que interessa, bora falar sobre colesterol. Quando o paciente chega comigo com colesterol alto, a primeira coisa que eu tenho que fazer, a primeira, antes de mais nada, é confirmar se o paciente tem colesterol alto. Porque veja só, pode acontecer de você ir para uma festa de final de ano, você acaba metendo o pé na jaca, e aí você come muito, o seu colesterol deu alto. Isso vai fazer com que você tenha que tomar remédio para colesterol o resto da vida? Então, o primeiro passo que eu vou tomar em relação ao meu paciente é repetir o exame do colesterol. Vou fazer uma solicitação de um lipidograma completo para ele. E logo em seguida, eu já aproveito, na grande maioria das vezes, eu já encaixo ali um Doppler de carótidas. Você pode encontrar esse exame como ultrassom com Doppler de carótidas e vertebrais, um duplex scan de carótidas, tem vários nomes. Mas o que eu quero saber é o seguinte, se tem placa de gordura nas carótidas dele. Porque se eu encontro um paciente com colesterol alto e placa de gordura na carótida, acabou a conversa, provavelmente chance de 95% dele tomar remédio para o colesterol pro resto da vida. Se possível, eu gosto de pedir também ali um teste ergométrico. Para quê? Para ver se não tem isquemia ali no coração. Então, assim que eu passo a solicitação do exame para o meu paciente, eu já dou a seguinte recomendação para ele. Durante um mês, você vai fazer uma alimentação pobre em gordura saturada. Evite frituras, evite carne gorda, evite as coisas que realmente vão aumentar o colesterol, que não é o assunto aqui desse vídeo. Tá? Senão o vídeo vai ficar muito longo. Eu vou orientar para ele qual é a dieta que ele deve seguir para evitar que esse colesterol dele suba. E vai repetir o exame daqui a um mês. Porque com um mês dá tempo suficiente para o colesterol dele baixar e entrar para aquele nível basal. O segundo passo que eu vou fazer com o meu paciente é avaliar o risco cardiovascular do meu paciente. Saber se ele é um paciente de risco baixo, intermediário, alto ou muito alto. Eu quero saber se ele tem placa de gordura, eu quero saber se ele tem diabetes, se ele tem hipertensão. Colocar vários fatores para saber aonde o paciente se encaixa. Por quê? Porque dependendo do resultado, vai depender da minha conduta, se eu vou passar remédio ou não, ou se ele precisa de tratamento ou não. Acompanhe aqui junto comigo. Se é um paciente de baixo risco cardiovascular, a meta dele é um LDL menor do que 130. Se é um paciente de risco intermediário, a meta é um LDL menor do que 100. Um paciente de alto risco, um LDL menor do que 70, e se for um paciente de muito alto risco, por exemplo, paciente que já infartou, já teve o AVC, aí a meta é menor do que 50. Então veja que é importante eu não só ter o colesterol total, mas como ter as frações, saber como é que está o HDL, com o colesterol bom, mas principalmente o LDL. Então o primeiro passo é saber se o paciente realmente tem colesterol alto ou não. O segundo passo é estratificar o risco do paciente e agora no terceiro passo eu vou escolher qual que é o melhor tratamento. Será que apenas a dieta vai resolver ou eu tenho que entrar também em tratamento medicamentoso? Porque o tratamento não medicamentoso, que é alimentação, atividade física, isso aí é para todo mundo. Independente se você tem colesterol alto ou não, você tem que fazer. Você tem que ter uma dieta saudável. Agora, o medicamento vai depender. Claro que eu não posso explicar com detalhes aqui para vocês, mas eu diria para vocês o seguinte. Paciente com colesterol total acima de 250 e que confirmou, quer dizer, o primeiro colesterol dele deu alto, o segundo colesterol deu alto, acima de 250, esse paciente não tem conversa. Esse é um paciente fortíssimo candidato a tomar estatina para o resto da vida. Porque veja só, eu já tentei
a dieta. Lembra que quando eu pedi para repetir o exame, eu já falei para ele qual era a dieta para ele seguir? Pois é, e não deu certo. Então não adianta dietar para ele, é que nem meu caso, gente. O meu colesterol sempre é acima de 300. E eu tenho cuidado com a minha alimentação, eu tenho uma alimentação vegana. E mesmo assim meu colesterol alto, sempre foi alto. Eu já tenho placa de gordura na carótida. Comigo não tem conversa, vai ter que tomar estatina pro resto da vida. Mas tem algumas pessoas que realmente a dieta funciona. E por que eu escolhi um corte 250? Porque o nosso corpo produz colesterol e 70% do nosso colesterol é produzido no fígado. Você pode até não acreditar em mim, então vou deixar aí na tela para você ver. Esse aqui é o site da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. Ele fala bem aqui, ó, que 70% do colesterol é produzido no fígado. Somente 30% vem da alimentação. Então tem pessoas, você conhece que tá aí, você tá assistindo, você conhece, pessoas que são gordas, comem mal pra caramba e tem um colesterol normal. E tem pessoas que são magras, têm uma boa alimentação e o colesterol é alto. Por quê? Porque não é só a dieta. As pessoas gostam de colocar uma coisa dicotômica. A dieta ou não, não é assim, não é tão fácil. Existem pessoas, que nem é o meu caso, que eu vou ter que tomar, infelizmente, vou ter que tomar remédio pro resto da vida. Por quê? Porque eu herdei da minha mãe um gene que produz muito colesterol. Então, pessoas que têm um colesterol acima de 250, mesmo depois de uma dieta, não vai resolver. Então, esse é o paciente que eu vou entrar com tratamento medicamentoso. Esses que ficaram com colesterol abaixo de 250, eu posso tentar mandar para uma nutricionista, seguir uma dieta e ver. Não tem nenhuma pressa de não estar correndo com esse paciente. A gente pode esperar ali uns 3 meses para ver se a dieta resolve. Agora, se mesmo depois de 3 meses a dieta não resolveu, acabou. Aí vai tomar remédio. E segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, a Sociedade Europeia de Cardiologia, a Sociedade Americana de Cardiologia, a japonesa, todas elas vão falar que o primeiro remédio a tomar é estatina. Ai, doutor Cota, mas estatina faz muito mal. Olha, a estatina tem problema que aumenta risco de diabetes, aumenta risco de lesão no fígado, tem demência. Eu não vou entrar nessa discussão. Eu vou deixar aqui no card, se você quiser, você assiste lá um vídeo onde eu falo realmente quais são os riscos, quais são os benefícios. Se você quiser, você vai lá e assiste. Mas bora focar aqui no assunto. Como é que eu faço em relação ao tratamento do colesterol? Então, qual estatina usar? Nós temos hoje em dia estatinas de média potência e de alta potência. Alta potência, como por exemplo a rosuvastatina, é alta potência, muito bom, dá uma despencada no colesterol. Em compensação, tem mais efeito colateral. E nós temos, por exemplo, a pitavastatina. Ela de todas é a mais segura, em compensação, ela é média potência. E nós temos, por exemplo, aí no meio a simvastatina, que é uma estatina de média potência, mas é um preço bem mais em conta, inclusive consegue pegar até no SUS. Vai depender do seu médico, vai depender do seu caso, como é que está esse seu colesterol e quais são os seus fatores de riscos. Por isso que não dá para dizer, olha, você vai tomar essa estatina ou aquela. Não, eu vou levar em consideração os seus fatores de risco. Uma coisa é um paciente que está apenas com colesterol alto, que tem 40 anos de idade. A outra coisa é um senhor de 70 anos de idade que já fez uma revascularização, já colocou um stent no coração e está com colesterol alto. Entende como são casos diferentes, precisam de tratamento diferente? Ele é individualizado, não dá para ser, olha, é desse jeito. Se uma manicure, uma cabeleireira, ela leva em consideração o seu cliente, imagina aqui na medicina. Agora vamos supor que a estatina não conseguiu atingir a meta. O que eu vou fazer? O que o Dr. Cota faz? Eu vou associar uma ezetimiba. Porque enquanto que a estatina atua no seu fígado, impedindo a produção do colesterol, a ezetimiba vai atuar no seu intestino, não deixando absorver o colesterol. Então eu vou ter um duplo bloqueio, eu vou ter um bloqueio na produção e na absorção do colesterol. Quando eu coloco uma ezetimiba, normalmente o colesterol ele tem uma redução de 30% adicional. Então vamos supor que o paciente estava com colesterol de 250, que eu coloquei uma pitavastatina e o colesterol dele caiu para 200. Não atingiu a meta. Se eu colocar uma ezetimiba, vai ter uma redução a mais de 30%. Então o colesterol dele vai cair mais 60 pontos. O colesterol dele total vai ficar ali por volta de uns 140. Agora vamos supor que mesmo com tudo isso, não atingiu a meta. O que o Dr. Cota faz? Aí eu vou orientar o paciente a fazer o uso dos inibidores da PCSK9. São medicamentos mais modernos, medicamentos novos, extremamente potentes, muito seguro e muito caro. Caro para valer. Gente,
medicamento que custa mais de R$ 1.000 por mês. Então, assim, é exceção. São alguns raros pacientes, mas que eu já tive que passar em algumas situações. Eu vou avaliar o custo e o benefício. Vale a pena passar essa medicação? Mas, doutor Cota, e o ômega? Ele não ajudaria nesse caso? Todas as sociedades de cardiologia do mundo são unânimes. Ômega, nesse caso, não funcionaria. Eu sei que tem uma propaganda, um marketing muito grande. O ômega ele pode ser bom para outras tantas coisas, mas para reduzir o colesterol, não. Inclusive, nós temos um estudo, eu vi um estudo robusto, grande, se eu não me engano, o nome do estudo é chamado Estudo Reducit, que ele realmente mostrou uma redução do colesterol, mostrou uma redução de mortalidade, mas assim, é um tipo de ômega que ainda nem está vendendo aqui no Brasil. Então, assim, não entra no meu rol de arsenal terapêutico ali para o meu paciente. Raríssimos casos eu vou ter que passar. Mas eu sei que muitos de vocês não vão acreditar. O que eu posso fazer? Eu estou falando qual é a conduta do Dr. Cota, que segue as grandes sociedades de cardiologia do mundo. Agora, se você acha que eu faço parte da teoria da conspiração, eu não posso fazer nada. E só mais uma informação complementar. Já foi autorizado um medicamento pela Anvisa para ser distribuído no Brasil ainda esse ano, quem sabe até esse semestre, chamado de ácido bempetóico. É um medicamento que não é estatina, que conseguiu reduzir o colesterol e conseguiu reduzir a mortalidade. Tudo bem, não é tão potente como, por exemplo, uma rosuvastatina, mas é uma alternativa interessante para pessoas que têm muitos efeitos colaterais com a estatina. Então, ali, quem sabe utilizar os dois, né? Esse ácido bempetóico mais a ezetimiba, talvez seja uma estratégia interessante aí. Mas mais estudos estão sendo feitos para a gente poder cravar com maior segurança. Então é assim que o Dr. Cota atua, é assim que 99% dos cardiologistas do mundo atuam. Agora, se você acha que eu faço parte da teoria da conspiração, eu não posso fazer nada, eu acho que você deve seguir outro médico para ver uma outra opinião, tudo bem, mas saiba que essa é a orientação com base nos maiores estudos de cardiologia, maiores estudos sobre colesterol no mundo. Eu sei que ficaram alguns pontos soltos aqui, como, por exemplo, falar da estratificação de risco, como é que é feita a estratificação de risco, quais são os efeitos colaterais das estatinas, como tomar, mas não foi o foco daqui. Se você tiver alguma dúvida, faz o seguinte, coloca aí nos comentários, eu vou ler os comentários e aqueles que forem mais repetitivos, eu trago um vídeo aqui para vocês abordando justamente esses pontos que eu deixei aqui numa lacuna. E claro, você vai ter que se inscrever no canal, porque senão você não vai ser notificado quando eu lançar esse vídeo. Então, dá um like, se inscreva aí no canal para poder receber. E se por acaso você quiser uma consulta com o Dr. Cota, sim, eu atendo pacientes aqui de Manaus, que eu sou daqui de Manaus, e do Brasil e do mundo inteiro. Eu vou deixar aqui o telefone para contato, você pode ligar, agendar com as minhas funcionárias via WhatsApp, que aí ela marca sua consulta, eu consigo conversar com você daí no Brasil, no mundo inteiro. Ah, doutor Cota, mas o senhor não vai ter como ver meu exame. Vou sim, você vai mandar para mim pelo e-mail, pelo WhatsApp, eu consigo ver, consigo compartilhar a tela e nós vamos discutir junto o resultado do seu exame e escolher qual vai ser a sua melhor conduta, tá bom? Então, não se preocupe com isso. Inclusive, eu posso solicitar exame para você, posso passar remédio tranquilo, online, a gente consegue fazer isso aí. É isso, meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado, que eu tenha esclarecido algumas dúvidas, pelo menos a maioria das dúvidas, e nos veremos no próximo vídeo, se Deus quiser. Um forte abraço, até lá o nosso próximo vídeo.